Doutor, meu vô está variando, ele está pagando conta 2 vezes, ele está comprando coisas por valor muito acima do que valem. Posso interditá-lo? Bom, essa é uma pergunta que eu tenho recebido de maneira constante na nossa advocacia e ela revela um problema normalmente decorrente da idade avançada, onde a pessoa tem lapsos de memória, já tem algumas dificuldades cognitivas e pode se colocar em risco no âmbito civil, né, de fazer negócios, de pagar contas ou assumir compromissos que ele não assumiria se tivesse no pleno exercício das suas capacidades, das suas faculdades mentais aí. Então, para você conseguir a interdição de uma pessoa, você vai precisar primeiro de um laudo médico, ou seja, o médico que acompanha aquela pessoa, ou você levar essa pessoa até um médico que vai fazer um laudo sobre a capacidade, a cognição dessa pessoa. Existem profissionais especializados nisso. Normalmente você vai levar o seu ente querido até o profissional e ele vai passar uma tarde ali fazendo entrevistas, fazendo perguntas, observando hábitos, né, para que ele possa dar um laudo dizendo, olha, realmente há problemas aqui na cognição, há problemas que podem colocar a vida civil dele em risco. Bom, com base num laudo desse tipo, você vai levar em juiz, para o juiz falar com a pessoa, né? Isso eu estou falando de modo simples. Um advogado vai formular um pedido e que o juiz entreviste essa pessoa para ver se realmente ela está em condições ou não de tocar a vida civil dela, de fazer atos do dia a dia dos negócios. Uma vez que o juiz faça essa entrevista, acompanhado de um promotor, acompanhado muitas vezes de um outro profissional do Tribunal de Justiça, um médico de confiança, ele vai atestar que essa pessoa tem ou não capacidade para praticar alguns atos da vida civil. E se ele atestar, né, ele vai dar a chance, inclusive, da pessoa se defender. Se ao fim desse processo de defesa a pessoa ficar constatado que ela não tem capacidade para gerir plenamente sua vida, o juiz vai então nomear um curador. Um curador é uma pessoa que vai ser responsável por praticar alguns atos em substituição àquela pessoa, né? Representando aquela pessoa. E aí, quais são esses atos? Vai variar de caso a caso. Normalmente o juiz vai deixar para que a pessoa administre a entrada de uma aposentadoria, de rendimentos de aluguéis, de venda de algum bem, né? E esse valor vai fluir numa conta corrente e vai ser utilizado para o pagamento das despesas dessa pessoa em vida, né? Plano de saúde, médico, supermercado, remédio, aluguel, caso ela mora de aluguel, né? Impostos incidentes sobre o imóvel, caso seja proprietário, impostos sobre veículos, né? Então, ele vai delimitar, esse curador vai gerir as entradas de receita dessa pessoa e as saídas. E, periodicamente, vai prestar contas sobre o que ele está fazendo com o dinheiro em juízo. Além disso, se precisar vender um bem, esse curador vai precisar de uma autorização judicial justificando o porquê daquela venda. Ah, vai vender esse imóvel para custear um tratamento de saúde que o plano não cobre, por exemplo, né? Ou uma mudança de residência, ou mesmo para comprar roupas, ele não tem receita, precisa se desfazer de um imóvel. Então isso vai ser previamente analisado pelo juiz. Então são N questões que são colocadas num processo de interdição, tá? E o mais importante, esse processo de interdição, ele vale a partir do momento em que o juiz decreta a interdição. Então, os atos que a pessoa praticou antes de serem interditados, eles podem ser objeto de revisão, até de uma anulação, mas vai exigir um outro processo, tá? Um processo contra a pessoa com a qual ele fez um negócio suspeito, indevido ou abusivo, e aí ele provar que houve algum dos requisitos que anulariam esse negócio, erro, dolo, situação de perigo ou alguma outra situação. Então é bem importante, quando você começa a ver sinais na pessoa amada aí, que ele não tem condições de gerir a sua vida, que você tome uma providência de forma imediata, porque desfazer os atos que foram praticados enquanto ele não estava interditado é muito difícil.
Então é por isso que você precisa da ajuda de um advogado especializado para que esse advogado te oriente em como fazer, quais os documentos necessários e como você vai poder ajudar essa pessoa. Ok? Para mais algumas dúvidas que você tiver, use esse canal, use essa conexão que a gente tem pelas redes sociais para enviar a sua dúvida. Meu nome é Rodrigo Daniel dos Santos, eu sou advogado especialista em direito imobiliário, família e agronegócio. Obrigado.